Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 10, que nos diz: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Repita com o seu coração, com toda a sua alma, dizendo: ao nosso Deus. Está tão fraco? Vocês não acreditam nisso? Digam: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, essa expressão ela é muito forte. Essa verdade é muito forte, ainda que tenha muitos crentes ao longo da história da igreja que procura usurpar de Deus a salvação. Quando o homem traz para si, quando o homem diz que a salvação depende dele, não somente do seu aceitar a Jesus, mas do seu fazer, do seu operar, do seu permanecer, do seu ser fiel, do seu se entregar. Ou seja, quando as pessoas pensam que a salvação depende do esforço do homem, da capacidade do homem, das obras humanas, ele está dizendo que a salvação pode até pertencer a Deus, mas também pertence a mim, porque a minha mão e o meu braço operou a meu favor para a salvação. Mas isso é um grande engano que jamais pode ser concebido pela Escritura. Em Romanos, no capítulo 3, aqui o texto, o livro de que estamos tratando nessa conferência, é muito claro quando diz no capítulo 3, versículo 26, falando da revelação e da manifestação da justiça de Deus a favor daqueles que serão salvos. Veja o que Deus declara por meio do apóstolo Paulo a esse respeito. 3:26, que nos diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Quem é o justo? Quem é o justo? Para ele mesmo ser o... Não, vamos ler de novo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, não eu, mas ele mesmo, ser justo e o justificador daquele que tem a fé em... Vamos observar que o cristianismo fez uma inversão. Isso ainda são sintomas lá da era medieval, da igreja romana. Fala assim: olha, Jesus é o justificador e nós somos os justos. Porque ele justifica, mas se eu não proceder com justiça, se eu não proceder de acordo com os padrões, e muitas vezes não é nem mesmo o padrão bíblico, são os padrões impostos pelos homens, eu jamais poderei ser salvo. Eu não vejo os cristãos procurando ganhar salvação por obras, falando do amor, falando do perdão, falando da misericórdia, falando em dar os bens para os pobres. Não, eu sempre vejo eles declarando doutrinas humanas, paradigmas humanos como requisitos para a salvação. Mas a Bíblia declara que a salvação pertence ao Senhor, que a salvação pertence àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, e declara que a salvação, ela vem de Deus, de Jesus Cristo, para que ele mesmo seja o justo e ele seja o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus, de maneira que ninguém poderá chegar na glória eterna diante de Deus e simplesmente falar ou considerar que ali ele está salvo porque ele fez alguma coisa boa.